O Supremo Tribunal Federal decidiu que o rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios só tem validade até 31 de dezembro de 2012. Preocupado com o problema, que afeta principalmente os estados e municípios mais pobres, o deputado Rui Carneiro, do PSDB da Paraíba, propôs a criação de uma comissão especial para tratar do assunto. Deputado, essa decisão do Supremo de que o rateio do FPE, do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, só valeriam até 2012, lhe levou a propor aqui na Câmara uma comissão especial. Explique para a gente os objetivos dessa proposta. É verdade. Em fevereiro, agora de 2010, o Supremo teve essa decisão. Essa discussão já chegou ao CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, e nada mais lógico do que a Câmara dos Deputados e o Senado também participarem desse debate, já que a decisão de como ficará esse rateio sairá aqui do Congresso Nacional. Então, como é um tema muito polêmico, é importante que, o quanto antes, essa comissão seja formada e se comece essa discussão, audiências públicas, ouvir, enfim, também os representantes dos estados para ver a dificuldade. Existe uma peculiaridade muito grande em relação ao Fundo de Participação de Estados e Municípios em relação aos estados. Porque uns têm uma extrema necessidade desse recurso, outros nem tanto. Mas, com certeza, ninguém também quer perder recurso. Então, não será fácil chegar a um denominador comum. O objetivo é trazer o debate o mais rápido possível para esta casa. E esse debate, deputado Rui Carneiro, ele tem que estar também no âmbito, de certa forma, da reforma tributária, porque isso mexe diretamente com esses recursos do Fundo de Participação. É verdade, pode ser discutido à parte, quer dizer, independente de ter ou não uma reforma tributária, esse assunto terá que ser discutido, porque a forma com que hoje é repartido o recurso, ele se encerra em 2012. Então, até o fim de 2012, tem que ser resolvido como será partilhado daqui para frente, para vigorar em 2013. Isso independente da reforma tributária. Independente da reforma tributária. Agora, o senhor tem um projeto também, uma PEC, na verdade, uma proposta de emenda à Constituição, que mexe nessa distribuição hoje, como é que é distribuída a quantidade, o percentual desses recursos do Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. Por que o senhor propôs essa PEC e qual é a defasagem que existe atualmente? Na verdade, nós tivemos duas iniciativas. Uma, a da comissão para fazer o debate, e outra, a da PEC para expor ao Congresso a nossa posição dentro de uma justificativa que eu considero extremamente lógica. Em 1988, época da Constituição, que tem como princípio maior o chamado Pacto Federativo, se criou essa forma de divisão. Então, naquela época, os estados e municípios recebiam mais ou menos de 60% a 65% da receita do governo federal. O que aconteceu é que, ao longo desse período, mais de 20 anos, aí se criaram contribuições sociais. Você deve se lembrar, tivemos aí o imposto do cheque, IOF, enfim, uma série de penduricalhos em que tanto os estados quanto os municípios não tiveram nenhuma participação. O que é que aconteceu? De 60% a 65% caiu para um percentual na faixa de 30% a 35%. Então, o prejuízo é muito grande dos estados e municípios, e aí entra naquela questão que eu comentei anteriormente. Nós temos aqueles estados e municípios que dependem prioritariamente do FPE e do FPM. Nós temos, por exemplo, no meu estado, na Paraíba, municípios que, se você tirar o FPM, você acaba com a receita toda. Então, o que aconteceu? Se hoje esses estados e municípios estivessem recebendo percentualmente o que recebiam em 88, a realidade deles era muito melhor. Esse era o objetivo que estava implícito na Constituição, o Pacto Federativo. Não adianta você ter, num mesmo país, que é uma federação, um estado riquíssimo
e outro estado miserável. Uma cidade riquíssima e outra miserável. Então, essa sua proposta, ela visa recompor esses valores da época da Constituição? Recompor esses valores para recompor exatamente a situação de quem está ficando milionário e quem está em extrema dificuldade. Pequenos municípios, o senhor disse que hoje tem recursos que em tem excesso. Fome, que o IDH é muito baixo, que não tem a mínima condição de sobrevivência e que, na verdade, se esse processo todo não tivesse ocorrido, estariam vivendo hoje numa situação, vamos colocar assim, de decência, de uma qualidade de vida melhor para os seus moradores. Essa é a PEC 40/2011 que nós apresentamos. E como é que está a tramitação dela aqui na Câmara, deputado? Ela está na Comissão de Constituição e Justiça e nós estamos intercedendo aí, inclusive, o líder do PSTB com o presidente da Casa para que se forme o quanto antes essa comissão. Deputado Rui Carneiro, e quanto aos temas específicos da reforma tributária? Como é que o senhor está vendo essa discussão aqui na Casa? O senhor acha que dessa vez há condições de ser votada? Esse assunto não deixa de ser parte da reforma tributária. Nós temos aí reforma política, que já está começando a ser discutida. A questão do pré-sal também, de certa forma, está na reforma tributária. É importante para o país e é importante, logicamente, que seja votado um quanto antes. Deputado Rui Carneiro, outro ponto da reforma tributária que o governo está propondo, ele já vai mandar agora, ficou de mandar agora no começo desse semestre, a proposta fatiada. São alguns pontos. Um dos pontos é a questão do super simples. O objetivo é atualizar as faixas de faturamento das empresas. Como é que se houve essa medida? Acho importante. Agora, em relação aos municípios, é importante nós observarmos como é que vai ficar o pequeno. Nós temos, não sei se é porque eu sou um deputado do estado mais pobre, que é a Paraíba, nós temos todas essas reformas que muitas vezes acontecem, vão beneficiar mais São Paulo, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, e nós temos sempre uma preocupação, como por exemplo no caso do pré-sal, que nada vem abalar mais a dificuldade dos estados do Norte, do Nordeste, que são os que têm mais dificuldade. O pré-sal, por exemplo, a proposta dos estados menores e de alguns governadores é dividir por igual. Mas os estados produtores, onde estão as plataformas, alegam que eles precisam de mais recursos. Como é que o senhor vê essa questão? Cai naquele comentário que eu lhe fiz anteriormente. Por acaso, os estados que se dizem produtores já são ricos. Então vão ficar mais ricos. E isso foge exatamente ao que eu comentei com você do chamado Pacto Federativo. Logicamente, se você perguntar, é justo o estado que se intitula produtor ele ter mais algum recurso? Tudo bem, isso é até razoável. Agora, nós somos um país. O petróleo pode estar ali em frente ao Rio de Janeiro, por exemplo, mas ele está nas águas do país. Então, se privilegia um pouco mais o Rio de Janeiro, que inclusive tem mais risco, por exemplo, de um dano ambiental, mas que não deixe os outros estados que estão em dificuldade sem nada. Deputado Rui Carneiro, voltando agora para a sua PEC, que nosso tempo está encerrando, como é que ela foi recebida, como é que ela está sendo recebida pelos seus colegas parlamentares? Olha, nós fizemos aí um pronunciamento recentemente, muitos deputados apartearam, logicamente tem alguma dificuldade, porque o governo federal teria que, a princípio, porque isso é uma questão de interpretação, abrir mão de receitas, o que, na verdade, para muitos, como eu, não é bem esse o entendimento, porque já estará havendo um investimento antecipado naquele município ou naquele estado. E, na verdade, é o estado e o município que estão lá na ponta que sabem quais são as suas prioridades. Então, às vezes, se cria um determinado programa, uma determinada ação que atende a uns municípios, mas a outros não. Se você tem a oportunidade de ter o recurso, você sabe o que a sua cidade e o que o seu estado mais precisa. Deputado Rui Carneiro, muito obrigada por sua presença. Volte outras vezes ao Palavra Aberta e sucesso na tramitação da sua PEC, que ela seja aprovada. Eu é que agradeço a oportunidade. E você que nos assiste, um grande abraço e até a próxima edição do Palavra Aberta.